Sakamoto, você sabe que ninguém gosta do que não entende, né? E o Supremo, às vezes, se torna incompreensível porque os seus ministros, decidindo individualmente, à margem do plenário, tomam decisões contraditórias. O André Mendonça agora arquiva um pedido de investigação sobre a compra de imóveis pela família Bolsonaro com dinheiro vivo, sob a alegação de que há uma insuficiência de provas. Não se pode, na visão do ministro, abrir uma investigação com base em notícia de jornal. Dias atrás, um outro ministro, Gilmar Mendes, anulou provas numa investigação relacionada à compra de kits de robótica com verbas do orçamento secreto, verbas públicas liberadas na época do orçamento secreto, anulou provas sob o argumento de que a Polícia Federal iniciou uma investigação envolvendo alguém que dispunha de prerrogativa de foro, no caso o presidente da Câmara, o Arthur Lira, sem consultar o Supremo. Então, o ministro Gilmar alegou que a Polícia Federal precisaria ter consultado o Supremo. E por que a polícia não abriu a sua investigação a partir de uma consulta ao Supremo? Porque ela dispunha só de notícia de jornal. Então, havia notícia de jornal sobre o desvio de verbas para a compra de kit de robótica, coisa superfaturada. Mas, como era só notícia de jornal, a Polícia Federal entendeu que era preciso abrir primeiro o procedimento e, havendo algum indício que vinculasse aquelas notícias ao presidente da Câmara, aí sim recorreria ao Supremo. Foi o que ocorreu. Investigaram-se só aqueles que não dispunham de prerrogativa de foro, que não tinham mandato. Em dado momento, numa batida de busca e apreensão, a polícia chegou numa lista que tinha uma relação de gastos e alguns desses gastos estavam associados a um tal Arthur. E, por todas as indicações que constavam do processo, aquilo tudo parecia ser o Arthur Lira. Tudo apontava para o Arthur Lira. Então, a Polícia Federal pediu ao Supremo autorização para investigar também o Arthur Lira. O Gilmar Mendes anulou todas as provas sob o argumento de que a polícia havia aberto a investigação à revelia de uma autorização do Supremo. Imagine se a polícia, dispondo apenas de notícias sobre o desvio de verbas para a compra de kit robótica, fosse direto ao Supremo. Aí o processo ou o pedido de investigação seria negado porque só tem notícia de jornal. Então, em qualquer hipótese, em certas investigações, o arquivo será o destino. Ora, porque abriu-se a investigação ou pediu-se, requisitou-se a investigação apenas com base em notícia de jornal, ora porque a polícia iniciou a investigação a partir da notícia de jornal e só quando dispunha de provas do envolvimento de alguém graúdo recorreu ao Supremo. Então, como é que você entende uma corte como essa? Caberia agora ao Supremo pegar a decisão do Gilmar, a decisão do André Mendonça, que são decisões monocráticas, e julgá-las rapidamente, para que o colegiado se posicione. Certo ou errado, é preciso que o Supremo seja Supremo, que decida pela vontade da maioria do seu colegiado, e não por decisões monocráticas que são tomadas uma contradizendo a outra. Então, como disse Sakamoto, ninguém gosta do que não entende. E o Supremo se torna incompreensível quando os seus ministros tomam decisões que não ornam uma com a outra, não ornam nem mesmo com a jurisprudência do próprio tribunal. Essa, inclusive, vem sendo, acho que, uma das maiores críticas ao Supremo, dos dois lados, né? Dos dois lados que fazem críticas, que é o fato de que uma corte não é a união de 11 pensamentos diferentes, tem que ter uma unidade, tem que ter uma harmonia, né? O próprio Edson Fachin, que tem uma posição muito clara sobre questões trabalhistas, ele acabou negando uma ação específica e ele explicou, olha, eu particularmente tenho uma posição, mas eu já percebi que o pleno, o conjunto dos ministros tem essa posição, então vamos com a posição do pleno, eu não vou dar uma posição que é contrária à posição hegemônica no Supremo Tribunal Federal, quiçá todos os ministros tivessem o mesmo ponto de vista, né, diante dessas informações. A Rosa Weber costumava proceder assim também. Se ela tinha uma posição A e o plenário ou um colegiado tinha a posição B,
ela seguia a posição B, mesmo discordando daquela posição. Isso se chama pudor, né? Que é o que no limite, hoje, Thales, nós temos não 11 Supremos, que são 11 ministros, nós temos 14 Supremos, que são 11 ministros, 2 turmas, a primeira e a segunda turma, e mais o presidente, que pode, eventualmente, decidir monocraticamente, determinadas decisões ele pode tomar sozinho. Então, tem 14 Supremos ali, não é concebível, né? Isso produz uma insegurança jurídica muito grande. É preciso que, rapidamente, ainda que os ministros possam decidir individualmente ou monocraticamente, como se diz em termos técnicos, aquelas decisões precisam chegar ao plenário muito rapidamente, seja o plenário físico ou o plenário virtual. Agora, é preciso a gente ter um certo cuidado com o seguinte, que é o que o Randolph estava me dizendo hoje. É próprio da justiça o juiz ter decisões rápidas, ter direito a tomar decisões rápidas em alguns momentos. Porque, senão... Agora, o fato de já ter, na gestão da Rosa Weber, ter sido decidido que tem, em se tomando a decisão, tem que ir imediatamente para o plenário, que é importante. Quer dizer, agora... E por isso se criou o plenário virtual, inclusive, para que a submissão de uma decisão monocrática ao colegiado fosse rápida, sem a necessidade de convocar o plenário fisicamente, porque às vezes tem uma pauta lá no plenário físico e você joga no virtual para que as pessoas deliberem sobre aquilo, né? Alguma forma tem que haver. O que não dá é a gente ficar convivendo com essas decisões individuais que conspurcam a vontade do colegiado, né?